como elaborar o programa de gerenciamento de riscos e influenciar os gerentes no plano de ação. Primeira questão, você tem que mostrar para o gerente da sua unidade, para o gerente da sua empresa, é que ele tem um problema. Se ele não enxergar que ele tem um problema, você não vai conseguir vender a solução para ele. E esse problema, como é que eu consigo diagnosticar esse problema? E aí vem a etapa da elaboração do programa de gerenciamento de riscos. Como que é feito o programa de gerenciamento de riscos? Quais são as bases do PGR? O PGR ele vai ter 6 bases. Em uma dessas 6 bases, eu tenho certeza que a empresa tem algum tipo de problema. Então, cabe a você, profissional de saúde e segurança do trabalho, identificar qual é o problema que a empresa tem ou então quais são os problemas. E essas bases, o que são essas bases aí do programa de gerenciamento de riscos? As bases do PGR são 6 bases, que é a higiene ocupacional, a ergonomia, a parte de prevenção e controle de perdas, a parte de prevenção e combate a sinistros, a parte de preparação e respostas a emergências e a parte de gerenciamento de riscos. Toda empresa tem algum desafio, ou em outras palavras, toda empresa tem algum tipo de problema em uma dessas 6 áreas. Mas não basta só você falar para o seu gerente, para o seu diretor, que a empresa tem um problema. Você precisa quantificar, mensurar esse problema. E para isso é que existem as avaliações as ferramentas de avaliações de risco, como por exemplo tem a matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais. Então, a partir do momento que você mapeou essas 6 bases, você vai trabalhar com análise preliminar de perigos. Para que serve a análise preliminar de perigos no PGR? Para validar a existência de um determinado perigo. Tiago, eu posso ir direto para o inventário de riscos? Você até pode, mas você não deve. O caminho para você fazer o PGR é começar pela pesquisa, depois pela parte teórica do como fazer, que é o momento que você vai explicar todas as etapas que serão feitas no programa de gerenciamento de riscos, e a partir daí você entra na análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais. Na verdade, o nome correto, o nome adequado dessa etapa é análise preliminar de perigos. A partir do momento que você começa a trabalhar na sua análise preliminar de perigos, o que tem que constar nela? Você tem que identificar todos os perigos que você tem na empresa, todos mesmo. Só que nesse momento você não tem que estar preocupado com mensurar esse perigo para definir qual que é o nível de risco do perigo. A etapa de análise preliminar de perigos é uma etapa que envolve muita energia para os levantamentos dos dados. É uma etapa que você deve dedicar muito, mas muito mesmo a sua energia. Eu chamo até que a análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais é a certidão de nascimento do risco. Por quê? No inventário de risco, você vai pegar poucas informações para você submeter a ferramenta, a matriz de risco, a ferramenta de avaliação de riscos. Por quê? Na análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais, é aquela etapa que você de fato vai validar a existência dos perigos. E o que tem que ter numa análise preliminar de perigos? Tem que ter qual que é o perigo. Lembrando que quando eu estou falando em perigo, você tem que considerar a parte dos agentes causadores de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, biomecânicos, psicossociais, organizacionais, ambientais, mobiliário e equipamentos.
Então, na etapa de análise preliminar de perigos, você precisa considerar todas essas variáveis acrescidas de risco social, imagem da empresa e vizinhança. Isso tudo você pode e deve considerar na sua análise preliminar de perigos. Para quê? Para você ter um banco de dados robusto, um banco de dados que vai possibilitar você trabalhar as possíveis soluções. Então, depois que você fez a análise preliminar de perigos, o que tem que conter? O nome do perigo, qual que é a causa daquele perigo, qual que é a fonte dele, qual que é a trajetória dele, qual que são os meios de propagações, quais são as medidas preventivas, se houver, quais são as medidas corretivas, se houver, e quais são as medidas recomendadas, de acordo com seu julgamento profissional, na etapa de análise preliminar de perigos, que consiste em uma etapa de levantamento de dados. A partir do momento que você validou, por isso que eu chamo que a análise preliminar de perigos é a certidão de nascimento do risco, porque é toda aquela etapa de validação de um determinado perigo para você verificar se aquele perigo, qual que é o nível de risco. Gente, só para lembrar, o pessoal confunde muito o que é perigo, o que é risco. O perigo, ele é uma fonte com potencial de causar algum dano na saúde ou na integridade física do trabalhador. Isso é um perigo. Então, toda vez que a gente imaginar a palavra perigo, a gente vai associar que é uma fonte com potencial de causar. Não quer dizer que vai causar, mas é uma fonte com potencial de causar algum dano à saúde ou então à integridade física do trabalhador. Ok? Tá, Thiago, então o que é o risco? O risco, ele é uma combinação matemática da severidade e da probabilidade de ocorrência de algum dano. Ou seja, o risco, ele é expressado matematicamente versus a gravidade. Então você pode encontrar esses termos sinônimos. O importante é você diferenciar que o perigo, ele é uma fonte com potencial de causar algum dano à saúde ou à integridade física dos trabalhadores, enquanto que o risco, ele é uma expressão matemática que correlaciona a severidade versus a probabilidade, ok? Entendido isso, como que a gente vai diferenciar então, Thiago? Por que o perigo tem que ser mais detalhado, ok? Vamos lá, vamos considerar o perigo lá de ruído, ok? Quando você coloca lá o perigo ruído, você vai ter que ter qual que é a fonte, aí pode ser vários equipamentos que emitem níveis de pressão sonora. Você vai ter que colocar qual que é a causa daquele ruído, o que está causando ele, qual o equipamento. Você vai ter que colocar qual que é a trajetória, que no caso seria o ar, né? Porque o som não se propaga no vácuo. Qual que seria as medidas preventivas, as medidas corretivas e as medidas recomendadas. Inclusive, como medida recomendada, você pode considerar um treinamento, por exemplo, um enclausuramento de uma máquina, por exemplo, também. Então, a análise preliminar de perigos, você vai colocar o perigo, a causa, o efeito, a fonte, a trajetória, o meio de propagação, as medidas preventivas. Tá, Thiago, se o ruído é o perigo, qual que é o risco, ou então quais são os riscos? Só para você associar isso daí. Perigo, ruído, qual que seria o risco? Risco de perda auditiva, risco de estresse, ou então risco de causar algum acidente por condições inseguras devido ao alto nível de pressão sonora. Então isso daí é para a gente correlacionar isso daí, o que é um perigo e o que é um risco.
E a partir do momento que você definiu que tem o perigo de ruído, você vai ter que aplicar a matriz de riscos para você classificar qual que é o nível de um determinado perigo, para classificar ele em 3 níveis de riscos, que é o que eu chamo de matriz TF reduzida, ou então em 11 níveis de riscos, que é o que eu chamo de matriz TF ampliada. A partir daí, você vai ter a mensuração dos riscos. E aí está na hora de você mostrar claramente para o seu gestor, o seu gerente, de maneira numérica, que ele tem um problema. Porque se você não plantar na mente dele que ele tem um problema e provar isso matematicamente através das ferramentas de avaliação de risco, você não vai conseguir conquistar a atenção dele. Mas a questão principal é você apresentar o problema e já propor a solução. E quando você trabalha com ferramentas como matriz de interação, rede de interação, é possível você simular qual que seria a medida de proteção, ou então assim, dentro da hierarquia das medidas de controle, qual que seria a atuação mais eficaz antes mesmo de você implementar. Por isso que eu defendo a ideia que as ferramentas de avaliação de riscos não devem considerar apenas frequência e gravidade. Tem várias outras variáveis que devem ser consideradas na mensuração da magnitude dos riscos. Então é muito importante você considerar outras variáveis, que inclusive pode ser a propriedade do trabalhador, o sexo, quanto tempo que ele já está exposto a uma determinada substância, qual que é o limite de exposição ocupacional daquela substância. Então isso tudo deve ser considerado em uma ferramenta de avaliação de riscos. Então a partir do momento que você tem esse diálogo com seu gestor, com seu diretor, que você mostrou numericamente, matematicamente, que aquilo é um problema e que você tem uma série de simulação de situações que no qual você pode propor a solução mais eficaz e de menor custo, aí é hora de você atuar de fato como um prevencionista. Tá, Thiago, como que eu faço isso? Você vai mostrar a matriz de risco, você vai mostrar qual que é o nível daquele risco. Você pode trabalhar com 3 níveis, que é o nível baixo, o nível médio e o nível alto. Porém, eu aconselho trabalhar com a matriz TF expandida, que são 11 níveis de riscos. Por que que eu aconselho trabalhar com 11 níveis de riscos? Porque se você trabalhar com apenas 3 níveis de riscos, para você sair do nível de risco alto para o médio, pode ser que você vai ter que gastar muita energia, de modo que pequenas ações não irão apresentar um desempenho eficaz, ok? Enquanto que na matriz TF expandida, pequenas ações vão demonstrar uma eficiência. Lembrando, gente, que os termos eficiência e eficaz são diferentes. Tá? Eficaz é quando atinge o resultado esperado, ok? Exemplo, eu tenho um equipamento lá que emite um nível de pressão sonora de 115 decibéis, exemplo, vou até exagerar aqui no exemplo. E aí eu utilizo um sistema de enclausuramento que reduziu para 95 decibéis. Aí eu pergunto, foi eficiente? Foi eficiente, mas foi eficaz? Não, porque o resultado esperado seria um nível de pressão sonora abaixo de 100% de dose. Ou, raciocinando em decibéis, um nível de pressão sonora abaixo de 85 decibéis, considerando 8 horas diárias de trabalho. Então, a partir do momento que você mostra que pequenos desempenhos eficientes podem chegar
a uma situação eficaz, você já começa a agir, atuar naquilo ali. E aí é uma hora de você analisar custo. Será que fornecer equipamento de proteção individual é o recurso mais barato? E aí cabe a você analisar em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo, se o fornecimento do equipamento de proteção individual ele é a melhor opção, porque pode não ser. E lembrando, gente, mais uma vez, toda vez que eu falo em EPI, é muito importante eu reforçar isso, que dentre a hierarquia das medidas de controle, o fornecimento do equipamento de proteção individual é a última opção, ou então deveria ser a última opção. Primeiro, você tem que atuar na fonte do agente. Não sendo possível você atuar na fonte do agente, você tem que atuar na trajetória do agente. Não sendo possível atuar nem na fonte, nem na trajetória do agente, você pode implementar medidas administrativas. Se mesmo assim não for possível, aí sim você vai utilizar as medidas de proteção individual, que no caso aí seria o equipamento de proteção individual. Tá, mas como que eu vou convencer o meu gerente, o meu diretor a investir em segurança? Passadas essas etapas aqui que eu acabei de falar, você ainda tem a seu favor alguns argumentos e legislações. Primeiro, investir em segurança do trabalho reduz a quantidade de acidentes e reduz a quantidade de doenças ocupacionais. Em alguns casos, até elimina, né, que a meta, o objetivo de todo prevencionista é não ter nenhum acidente e nenhuma doença ocupacional. Então, o primeiro benefício que você tem, evitar acidente do trabalho, que é caro, é muito caro acidente do trabalho, vai impactar na produção, vai impactar em questões legais. Só que além disso, dependendo do agente causador de risco no ambiente de trabalho, seja ele físico, químico, biológico, ou até mesmo em alguns casos ergonômicos, você pode reduzir tributos a partir do momento que você está fazendo uma gestão eficaz na área de saúde e segurança do trabalho. Como, por exemplo, você pode eliminar o adicional aí de insalubridade, fazendo uma gestão eficaz. Ou então, trabalhando com estratégia, você pode também reduzir consideravelmente o adicional de periculosidade, trabalhando com a parte de segurança, criando procedimentos. Então, esses daí são argumentos que você pode e deve apresentar, além do mais que estará cumprindo a legislação, evitando, nesse caso, multas e outros problemas relacionados aí à falta de gestão de saúde e segurança do trabalho, ok? Boa noite aí, pessoal. Nós mudamos o nosso horário da live. Nossa live agora vai acontecer às 19 horas. Toda terça-feira até o final do ano nós vamos manter esse calendário aí, ó, toda terça-feira às 19 horas teremos live aqui para falar sobre o programa de gerenciamento de riscos e também sobre higiene ocupacional. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta aí, você pode participar aqui, manda a sua pergunta que eu busco esclarecer. Nós ainda temos tempo aqui nessa live aqui hoje e você pode enviar a sua pergunta. Boa noite, pessoal que chegou aí, Douglas Braga, Atitude SST, gostei do nome. Engenheiro Maicon, ergonomista, o Maicon está sempre aqui prestigiando. Maicon, vamos marcar uma live aí para falar sobre ergonomia, que é um gargalo aí no programa de gerenciamento de riscos, viu? A ergonomia está crescendo e vai crescer muito mais aí com a entrada do programa de gerenciamento de riscos, ok? Boa noite aí o pessoal que chegou aí, Teixeira Sidney,
C. Rodrigues, Paulo Lucas, boa noite aí, pessoal. O tema da live hoje é como elaborar o programa de gerenciamento de riscos e influenciar os gerentes no plano de ação, ok? Então, tem muitas ferramentas, tem muitas maneiras aí de você conseguir, com os argumentos técnicos adequados, com uma análise bem feita, que o seu plano de ação ele seja 100% atendido. Até mesmo porque o objetivo de um programa de gerenciamento de riscos é melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. E isso só acontece a partir do momento que são realizadas as ações que foram previstas no programa de gerenciamento de riscos. A norma regulamentadora NR1, ela determina que o PGR ele deve conter no mínimo o inventário de riscos e o plano de ação. Só que antes disso, até para a gente entender essa estrutura, a norma regulamentadora NR1, ela determina primeiro que as empresas tenham o GRO. O que é o GRO? É o gerenciamento de riscos ocupacionais, que na verdade, na minha opinião, deveria se chamar gestão de riscos ocupacionais. Então esse é o primeiro ponto. E a própria norma regulamentadora NR1, ela determina que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos. Então é aí que legalmente nasce o programa de gerenciamento de riscos. E o PGR, para você elaborar o PGR, você precisa investir uma energia muito maior do que quando você elaborava o programa de prevenção de riscos ambientais. Por quê? O PGR ele é mais abrangente, ele exige um pouco mais de energia. Então, esse é um ponto. Só que a NR1 fala que o PGR deve conter no mínimo o inventário de riscos e o plano de ação. Só que você precisa aprender a estruturar o PGR, porque senão você pode se perder. Se você começar diretamente no inventário de riscos, pode ser que você invista muita energia e tenha poucos resultados. Então, esse é um ponto importante. E se você achar que o PGR ele termina no plano de ação, você não vai conseguir atingir os objetivos de um programa de gerenciamento de riscos, que é melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. Então, o método que eu ensino a elaborar o PGR de forma prática, eficaz, é constituído de 9 etapas. Quais etapas são essas? No método que eu ensino, o PGR ele começa na pesquisa. O que é a pesquisa? É uma etapa de conhecimento aprofundado dos processos e das pessoas que trabalham na empresa, os cargos, funções, matérias-primas, o fluxograma do processo, os organogramas. Depois disso, vai para a etapa do como fazer. Aí a parte estratégica escrita. É como se fosse uma espécie de um texto base do PPRA. Por exemplo, como que será feita a parte de preparação e respostas a emergências, como que será feita a parte de inventário de riscos, como que será feita a parte do plano de ação. Então isso tudo é numa etapa de texto. E já a terceira etapa é a etapa mais importante do PGR, que é a etapa de análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais, onde você deve determinar qual que é o perigo, qual que é a fonte dele, qual que é a causa, qual que é a trajetória, quais são os meios de propagação, quais são as medidas preventivas, corretivas recomendadas. Após a análise preliminar de perigos, automaticamente, se você investir toda a energia correta e adequada, automaticamente o seu inventário de riscos estará pronto. Depois que o inventário de riscos estiver pronto, você tem que submeter
aqueles riscos a uma ferramenta de avaliação dos riscos, com o objetivo de proporcionar uma gradação a esses riscos. O que é isso? Definir os níveis de riscos ocupacionais. Então, depois que você definiu através de uma ferramenta de avaliação de riscos, lembrando que quem escolhe a ferramenta é a própria empresa, isso não sou eu que estou dizendo, isso está escrito lá na norma regulamentadora NR1, que passa a valer, né, a implementação do PGR dia 3 de janeiro de 2022, lá determina que fica a critério da empresa escolher a ferramenta adequada para a avaliação dos riscos. Depois que você aplicou pode ser uma matriz de interação, pode ser uma rede de interação. Eu, por exemplo, trabalho com matriz de interação. Depois que você submeteu a essa avaliação de riscos, você vai migrar para o plano de ação. E um grande erro que os profissionais cometem é acreditar ou então não atribuir ações para risco de baixo nível. Tem riscos que o nível de risco está baixíssimo, mas para ele continuar baixo, precisa de ações. Quer ver um exemplo? Usuários voluntários de proteção respiratória. O PPR, né, na revisão dele de 2016, ele fala sobre uso voluntário de equipamento de proteção respiratória. São aquelas situações em que a concentração está bem abaixo do nível de ação, mas os profissionais optaram por mesmo assim utilizar um equipamento de proteção respiratória. E aí, de repente, você não propõe ações como, por exemplo, o ensaio de vedação, a verificação da vedação, treinamentos e deixa aquele trabalhador solto lá. Isso pode incorrer em novos riscos que vai aumentar o nível de risco aí. Por isso que mesmo aqueles riscos que possuem um nível baixo, devem ser sugeridas ações para eles. Depois que você fez o plano de ação, aí vem a parte da análise crítica, né, que é análise de desempenho de saúde e segurança do trabalho. Seria o quê? Análise crítica, você analisar as entradas e as saídas do programa de gerenciamento de riscos. Feita uma análise crítica, vão gerar novas ações e você vai ter que analisar qual foi o seu desempenho, se ele foi um desempenho baixo, se foi um desempenho médio ou se foi um desempenho alto. Havendo desempenho alto, é hora de você analisar a legislação trabalhista e a legislação previdenciária para você verificar quais são os possíveis avanços que você pode ter e, por consequência, benefícios do programa de gerenciamento de riscos. E assim, encerra-se as 9 etapas de elaboração do PGR, baseado em 6 bases da segurança do trabalho, ok?